Enquanto os enormes portões se abriam lentamente mais uma vez, uma luz intensa começou a escapar pela pequena abertura entre as portas gigantescas cobertas por inúmeras runas antigas. O som pesado do metal ecoava pelo ambiente inteiro, transmitindo uma pressão absurda. Então, aos poucos, duas figuras começaram a surgir do outro lado da entrada monumental. Do lado de fora do portão, mais de uma dúzia de professores idosos já aguardavam em silêncio. Entre eles, o professor Grant permanecia parado com uma expressão extremamente complexa. Aqueles mestres, que normalmente eram conhecidos por sua postura arrogante e prestigiosa dentro da academia, agora mantinham a cabeça baixa diante da garota misteriosa, como se estivessem diante de alguém muito superior. No momento em que ela apareceu, todos abaixaram a cabeça quase ao mesmo tempo, em um movimento perfeitamente sincronizado. Então, o professor Grant se aproximou cuidadosamente e a chamou educadamente de mentora Mela Dormir. A garota de cabelos brancos apenas acenou levemente enquanto observava os velhos professores diante dela. Então, com um olhar calmo e nostálgico, comentou que havia tirado apenas um pequeno cochilo, mas quando acordou todos já estavam velhos, especialmente Dudley. Ela até relembrou que, da última vez em que o viu, ele ainda conseguia manter a cintura ereta. Moen Campbell estava amarrado por cipós e suspenso no ar. O terno formal que antes havia sido despedaçado pela explosão agora estava completamente restaurado, voltando ao estado perfeito como se nunca tivesse sido danificado antes. Enquanto observava aquela situação absurda diante de seus olhos, ele começou a pensar que o nome Mela Dormir parecia extremamente familiar. No entanto, por mais que tentasse puxar aquela lembrança em sua mente, simplesmente não conseguia se recordar de onde já tinha ouvido aquele nome antes. Enquanto isso, o professor Grant enxugava discretamente as lágrimas enquanto dizia que se sentia honrado por ainda ter a chance de reencontrar sua mentora viva. Porém, ao ouvir aquelas palavras melancólicas, a garota apenas respondeu calmamente que ele não deveria dizer coisas tão desanimadoras em um momento de reencontro tão raro quanto aquele. Então, a garota voltou seu olhar para a academia destruída ao redor. O chão ainda tremia violentamente por causa da batalha, enquanto rachaduras continuavam se espalhando pelas estruturas e pedaços do teto desabavam sem parar. Nesse momento, um leve traço de seriedade surgiu em seus olhos vermelhos quando ela comentou que havia despertado antes do tempo previsto. Segundo seus cálculos, ela só deveria acordar 5 anos depois. Diante da garota, todos os professores abaixaram a cabeça em silêncio, carregando expressões de culpa e vergonha. Então, Cade admitiu que havia sido a incompetência deles que falhou em proteger os alunos adequadamente, enquanto o professor Grant também pediu desculpas sinceramente pelo que aconteceu naquela noite. Ao ouvir aquelas palavras, a garota apenas ergueu levemente o olhar em direção ao céu, observando a estranha lua azul refletida em seus olhos vermelhos. Em seguida, ela explicou calmamente que aquilo não era culpa deles, pois até ela só tinha percebido agora que o destino havia sofrido um enorme desvio em algum momento do tempo. Segundo suas palavras, a lua jamais deveria ter qualquer ligação com a academia, mas acabou colidindo inesperadamente com aquele lugar. Até mesmo Grant, que normalmente agia de forma descontraída, agora demonstrava uma expressão séria diante da garota. Então, ele explicou que nem mesmo eles sabiam os detalhes daquele assunto. Segundo Grant, Pran parecia saber alguma coisa, mas devido ao acordo tácito, ele não podia revelar tudo livremente. Depois de ouvir tudo, a garota apenas acenou calmamente com a mão e disse que investigaria pessoalmente para descobrir o que realmente estava acontecendo. Em seguida, ela também pediu para que os velhos professores fossem descansar e não continuassem prejudicando a própria saúde naquela idade avançada. Apesar do tom tranquilo, suas palavras carregavam uma autoridade tão grande que nenhum deles ousou questionar. Então, todos os professores abaixaram a cabeça respeitosamente e rapidamente abriram caminho, comportando-se como crianças sendo repreendidas pelos próprios pais. Enquanto todos começavam a se afastar, Grant lançou um olhar para o estado miserável de Moen Campbell e imediatamente revelou uma expressão cheia de satisfação. Naquele momento, o velho professor parecia até orgulhoso de si mesmo por ter percebido o perigo antes dos outros. Segurando o riso, com os ombros tremendo levemente, ele comentou em tom divertido que, felizmente, tinha sido inteligente o bastante. No instante em que Grant tentava conter aquele sorriso convencido, Moen lançou um olhar frio em sua direção, soltando uma exclamação carregada de desconfiança. Então, sem qualquer hesitação, Moen denunciou em voz alta que o professor Grant havia mentido para ele, afirmando que Mela Dormir era sua sobrinha. No mesmo instante, o sorriso no rosto do velho professor congelou completamente,
enquanto sua expressão endurecia como se tivesse sido atingida por uma magia de paralisia. Grant virou-se lentamente e logo encontrou a garota observando em silêncio. Aqueles olhos vermelhos carregavam uma pressão profunda e assustadora, exatamente o mesmo olhar que ela havia usado antes ao encarar Moen. No mesmo instante, um suor frio escorreu pela testa de Grant, enquanto seu corpo inteiro parecia ter caído em um abismo congelante. Então, a garota apenas inclinou levemente a cabeça e perguntou calmamente se aquilo era verdade. Sob o luar azul fantasmagórico, o cenário inteiro havia se transformado em um verdadeiro inferno carmesim. O chão estava coberto de sangue, formando pequenas poças entre as ruínas destruídas, enquanto o brilho avermelhado refletia de maneira assustadora pelo ambiente. A mão direita de Prang tremia violentamente, seus dedos se contraindo em espasmos enquanto ele tentava alcançar o cajado caído no chão. Mesmo estando a menos de um palmo de distância, aquele pequeno espaço parecia tão inalcançável quanto um abismo. O rosto do professor Prang estava mortalmente pálido, enquanto o sangue continuava escorrendo sem parar do enorme ferimento em seu abdômen, tingindo suas roupas de vermelho escuro. Seu corpo inteiro permanecia preso contra a parede pela espada sagrada, completamente imóvel, enquanto aquela cena brutal fazia o ferimento parecer ainda mais horrível. Tossindo sangue com dificuldade, Prang apenas murmurou fracamente o nome de Berena. Cada pensamento parecia rasgar sua mente em meio a uma dor insuportável. A santa donzela da purificação já não mantinha mais sua aparência sagrada e impecável de antes. Suas asas brancas estavam destruídas, com penas ensanguentadas espalhadas pelo chão. Seu corpo inteiro estava coberto de ferimentos profundos, enquanto rachaduras semelhantes às de uma porcelana quebrada se espalhavam por sua pele, fazendo aquela figura antes bela e orgulhosa parecer à beira do colapso. De repente, 3 olhos vermelho-sangue se abriram violentamente em suas costas, surgindo diretamente de suas omoplatas. Aqueles olhos se moviam de forma inquieta e perturbadora, transbordando maldade e ganância enquanto uma voz irritada ecoava, reclamando que, devido à baixa adaptabilidade daquele corpo, ainda não era capaz de matar o coroado. Logo em seguida, o corpo da santa começou a se contorcer violentamente, até que uma grotesca massa de carne explodiu de suas costas. Coberta por veias azul escuras pulsantes, aquela criatura possuía um enorme olho turvo com uma pupila em forma de coração. Então, encarando friamente o velho à sua frente, a entidade declarou que a garota já havia esgotado todas as suas forças e que agora ela mesma pisaria em cena para agir pessoalmente. Mesmo gravemente ferido, Prang ainda tentava se arrastar em direção ao cajado caído. Tremendo de dor e ódio, ele rugiu furiosamente contra o deus do amor, declarando que, mesmo que precisasse sacrificar a própria vida, ainda protegeria a academia até o fim. No instante em que Prang estava prestes a arriscar tudo, um suave suspiro ecoou pelo campo de batalha. Apesar de baixo, aquele som alcançou claramente os ouvidos de todos ao redor. A voz misteriosa comentou calmamente que Prang continuava tão rígido e teimoso quanto antigamente, enquanto uma pequena mão delicada pegava lentamente o cajado estrelado que havia caído no chão. Ao ouvir aquela voz familiar, Prang ergueu a cabeça abruptamente. Seus olhos envelhecidos se arregalaram em puro choque, incapazes de acreditar no que viam. Até mesmo o monstruoso deus do amor reagiu com espanto, enquanto o enorme olho vermelho se abria tomado pelo medo. Então, a garota de cabelos brancos apareceu lentamente diante deles. Agachando-se de forma elegante, ela apoiava o rosto na mão enquanto segurava calmamente o cajado rosa. Sob o luar, seus olhos rubros brilhavam profundamente como estrelas no vazio. Atrás dela, Moen Campbell e o professor Grant flutuavam presos no ar, enquanto Prang, completamente abalado, reconhecia a figura diante dele como a misteriosa mentora Mela Dormir. Mesmo gravemente ferido, Prang encarou a pequena figura que havia surgido diante dele e percebeu imediatamente quem ela era. Com raiva e um leve sentimento de culpa na voz, ele resmungou que aqueles desgraçados tinham acabado acordando ela. Porém, antes que pudesse continuar falando, a garota simplesmente bateu o cajado estrelado em sua cabeça e respondeu friamente que, se ninguém a tivesse acordado, ele já estaria morto. Logo após Prang reclamar de dor, uma poderosa magia de cura envolveu completamente seu corpo. As feridas horríveis abertas pela batalha começaram a desaparecer instantaneamente, enquanto o enorme buraco em seu abdômen se fechava rapidamente e até seus ossos quebrados se reconectavam. Chocado com aquele poder absurdo, Prang chamou a garota de mentora dormir, mas ela apenas respondeu calmamente para que ele fosse descansar.
Assim que a varinha estrelada caiu nas mãos da garota, ela pareceu finalmente encontrar sua verdadeira dona. O cajado rosa brilhava intensamente enquanto pequenas asas se abriam lentamente em sua ponta, como se aquela arma tivesse sido criada unicamente para ela. Com uma calma absoluta, a garota apenas declarou que dali em diante tudo seria deixado em suas mãos. No instante em que Prang estava prestes a ser teleportado, a garota inclinou levemente a cabeça e comentou casualmente que ainda preservaria um fragmento da consciência da garota corrompida pelo Deus do Amor. Segundo ela, a jovem ainda conseguiria dizer algumas últimas palavras, então Prang deveria valorizar essa oportunidade. Em silêncio, Prang fechou os olhos por um instante e agradeceu sinceramente a mentora dormir antes de desaparecer. A garota fechou os olhos lentamente enquanto a energia mágica brilhava ao redor de seu corpo. Completamente tranquila diante daquela monstruosidade, ela apenas respondeu que aquilo não passava de um pequeno favor. A voz suave da garota ecoou lentamente pelo campo de batalha, mas por trás daquela calmaria escondia-se uma intenção assassina sufocante. Seus olhos vermelhos permaneceram fixos adiante enquanto ela murmurava friamente que fazia muito tempo desde a última vez que se encontraram. Então, a garota ergueu lentamente o olhar para a gigantesca lua azul que dominava o céu noturno. O luar fantasmagórico envolvia toda a terra numa atmosfera fria e sufocante, como se uma entidade colossal estivesse observando tudo do alto do firmamento. Mesmo diante daquela presença aterradora, a garota apenas comentou friamente que, pelo visto, ele ainda a odiava como antes. Então, com total indiferença, ela declarou que o sentimento dela também continuava exatamente o mesmo. A garota lançou um olhar frio para a grotesca massa de carne diante dela. Aqueles olhos vermelhos brilhavam com desprezo enquanto ela comentava, com pura repulsa, perguntando por que o Deus do Amor continuava tão nojento toda vez que aparecia diante dela. Ao ouvir aquelas palavras, o Deus do Amor congelou instantaneamente. A monstruosa massa de carne começou a tremer em puro terror enquanto ele perguntava, em completo choque, como aquilo era possível. Afinal, ela ainda estava viva. A garota respondeu calmamente, dizem que as meninas que gostam de dormir envelhecem mais devagar. Para alguém como ela, uma garota de 18 anos que consegue dormir por décadas inteiras, viver alguns anos a mais era algo perfeitamente natural. Então, a garota ergueu lentamente a mão em direção àquela grotesca massa de carne, enquanto um círculo mágico de 6 pontas se expandia na palma da sua mão. Neste momento, ela revelou ter ouvido tudo o que aconteceu enquanto dormia. No entanto, no instante em que aquelas palavras terminaram, o próprio ambiente pareceu congelar. Então, sem qualquer aviso, uma pequena esfera de luz surgiu bem diante do rosto do Deus do Amor, enquanto a garota ironizava o fato dele ter cuidado tão bem da academia durante sua ausência. Apesar de ter apenas o tamanho de um punho, aquela esfera irradiava um brilho comparável ao de um sol. No segundo seguinte, uma explosão monstruosa engoliu toda a academia. O impacto foi tão devastador que parecia que os céus estavam desabando e a própria terra estava se partindo ao meio, enquanto ondas de choque lançavam destroços e ruínas pelos ares novamente. A explosão engoliu completamente o Deus do Amor. Metade do seu corpo foi apagada pelas violentas ondas de energia, enquanto sangue e pedaços de carne eram lançados em todas as direções. Neste momento, até sua voz carregava desespero e incredulidade diante daquele poder esmagador. No entanto, percebendo a aproximação da morte, aquela massa grotesca explodiu subitamente em incontáveis fragmentos de carne. Os pedaços se espalharam pelo céu como um enxame enlouquecido, tentando fugir desesperadamente em todas as direções. Então, a garota ergueu sua varinha mágica em forma de estrela. Uma quantidade absurda de magia começou a ser arrancada das profundezas da academia, fazendo o próprio espaço vibrar. A energia azulada cortou os céus como correntes luminosas, enquanto ela debochou perguntando se ele realmente achava que conseguiria escapar. No instante seguinte, os pedaços de carne que fugiam em todas as direções perderam completamente o controle. Como moscas sem cabeça, eles começaram a girar caoticamente pelo céu enquanto uma força irresistível os puxava de volta. Aquele poder, embora parecesse suave, esmagava qualquer esperança de fuga, arrastando lentamente até o último fragmento de carne. No fim, toda aquela massa de carne foi selada dentro do círculo mágico na mão da garota. Então, ela atravessou o círculo mágico com os dedos e agarrou a pequena bola de carne sem qualquer dificuldade. Neste momento, ela revelou friamente que, após perder o corpo físico do coroado, o Deus do Amor havia ficado extremamente fraco. Aquilo ali era apenas uma pequena fração de sua vontade projetada.
Em seguida, ela zombou de sua covardia, afirmando que o título de vergonha do deus maligno combinava perfeitamente com ele.